Um dos grandes diferenciais dos empreendimentos da Alphaville Urbanismo está na qualidade que buscamos dentro dos projetos, não só em relação ao urbanismo, mas também nas construções das casas. Esta combinação de fatores irá possibilitar que simples espaços físicos ainda não habitados se transformem em lugares para viver bem em comunhão com a natureza. E para que isso aconteça, seguimos alguns conceitos nos quais baseamos nossas normas e regulamentos que veremos a seguir. Começaremos pelos recuos, que de uma forma genérica são caracterizados pelas distâncias frontais, laterais e dos fundos que deixamos entre a edificação e a divisa do lote. É muito importante que essa distância seja sempre medida a partir dos beirais, caso ocorra essa situação. O recuo frontal sempre será a distância entre a edificação e a testada do lote, que tem como confrontante a calçada. É proibido dentro do recuo frontal qualquer tipo de edificação, inclusive muros ou mesmo a utilização para vagas de veículos. Assim, o paisagismo é privilegiado e proporcionamos uma real sensação de segurança. Já o recuo dos fundos é a distância entre a edificação e o limite do terreno no fundo do lote, que também é medido pelo beiral caso este exista. Lembrando que é possível o uso deste recuo para piscinas, por exemplo. As piscinas podem invadir o recuo dos fundos desde que mantenham um afastamento mínimo de 1,5 m para a divisa de fundos. Caso o projeto da residência contemple uma edícula, pequena construção nos fundos do terreno, as distâncias previstas nos recuos dos fundos serão transferidas entre a edícula e a residência. Importante lembrar que as edículas deverão ter no máximo 25% da área construída em relação à edificação principal e deverão ser construídas em um único pavimento. O resultado encontrado depois que adotados os recuos e afastamentos ditos anteriormente é uma residência com conforto térmico e acústico, preservando a ventilação e iluminação solar. As edificações monoblocos são construções únicas dentro do lote e deverão ocorrer caso o terreno faça divisa com o fechamento do residencial. Nos residenciais da Alphaville Urbanismo não existem lotes de esquina. Cada quadra é arrematada com uma área ajardinada para que haja maior arborização viária e segurança. Assim, evitamos que residências tenham frente para vias que possuem um maior fluxo de carros. Na divisa dos lotes de extremo de quadra com essas áreas ajardinadas, caso haja intenção de fechamento, esse deverá ser feito em cerca viva ou gradil, permitindo assim uma maior integração da residência com o paisagismo. Em relação ao gabarito de altura das residências, é permitido ter 2 pavimentos acima do nível da rua, um térreo e um superior. Ainda é permitido subsolos. Utilizando a guia como referência, admitimos um limite máximo de altura para as residências de acordo com o seu empreendimento. Esse limite está destacado no anexo de seu contrato. Excluem-se dessa altura os volumes de caixas d'água e de casas de máquinas. À medida que a residência for acompanhando o terreno com novos patamares, os limites de altura sobem na mesma proporção, propiciando um ordenamento de altura que beneficia o conforto ambiental das casas. Todas as normas e regulamentos apontados pela Alphaville Urbanismo visam boas práticas em relação à construção das residências e principalmente para o benefício do conjunto urbanístico do residencial, não afetando a livre escolha do partido arquitetônico adotado nas casas. Mais alguns conceitos. Taxa de ocupação é a porcentagem do terreno sobre o qual pode-se ter edificação. É a relação entre a projeção da edificação e a área do lote. Beirais e pavimentos em balanço são considerados. Coeficiente de aproveitamento é um número que, multiplicado pela área do lote, indica o máximo que se pode ter de área a ser construída, somando-se as áreas de todos os pavimentos. Taxa de permeabilidade é a relação entre a parte permeável que permite a infiltração de água no solo e a área do lote. Para a área ser considerada permeável, ela deve ser livre de edificações e pisos em geral. Todas essas taxas variam de acordo com as normas de cada residencial e prefeitura de cada município. Tais índices têm como objetivo deixar áreas livres de qualquer construção, propiciando a inclusão do paisagismo dentro das construções e, principalmente, tendo a função de ajudar na drenagem, pelo simples fato das áreas serem permeáveis. Um dos pilares da Alphaville Urbanismo é a sustentabilidade. Um exemplo de bom uso nos recuos é a cisterna.
Caso seja construída no recuo frontal, ela deverá ser subterrânea para não comprometer os princípios do regulamento construtivo. Dependendo da posição do terreno em relação à topografia, o escoamento da água pluvial e a retirada de esgoto do lote deverão ocorrer através dos afastamentos laterais já determinados e terão como destino final as tubulações localizadas no viário. Um aviso importante: no caso dos empreendimentos com fiação elétrica subterrânea, assim como as conexões hidráulicas como água e esgoto, é preciso ter cuidado com toda a intervenção feita para não afetar o sistema de ponta que a Alphaville Urbanismo entrega para você. Em relação à obra, existem regras específicas dentro do regulamento do empreendimento que tratam da organização, horários e segurança. Tudo para que a obra ocorra de uma forma discreta e sua residência seja destacada apenas pela sua beleza. Você, através da autogestão, é quem cuida para que tudo aconteça de acordo com o conceito apresentado. Isso acontece após o treinamento feito para o arquiteto responsável, que deverá aprovar cada projeto apresentado para a associação de moradores ou para a administração do condomínio. O projeto deverá ser aprovado também pela prefeitura do município. Além disso, é importante que você consulte o regulamento do empreendimento sempre que necessário. O resultado da aplicação dessas normas e regulamentos é evidente no urbanismo e no paisagismo dos empreendimentos da Alphaville Urbanismo. Graças a ações e preocupações como essas, a Alphaville Urbanismo perpetua há mais de 40 anos os sinônimos de qualidade de vida e de urbanismo, reconhecidos em todos os seus empreendimentos por todo o país.